Nós queremos concluir hoje uma série chamada Desintoxicando a Alma, e eu quero convidar você para ler este texto, o texto da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, apenas o verso 1. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, o verso 1. Esse é o texto. Na nova versão internacional, esse é o texto. Mas fica a sua Bíblia aberta, porque nem todos os textos que servirão de referência para a gente fundamentar biblicamente o nosso raciocínio, a nossa reflexão, serão projetados ali. Então, se você tem uma Bíblia no celular ou então no formato tradicional de livro, fique com ele aberto aí. Muito bem, estamos juntos. Agora, pode olhar aqui para o Datashow, vamos ler nessa versão todos juntos numa só voz? Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Nós vivemos em um mundo cheio de toxinas. De algum modo, o nosso mundo é descrito como um mundo que corre o risco, se nós não adotarmos uma postura de cuidado ecológico, de sustentabilidade, mas não precisa fazer uma pesquisa aprofundada para reconhecermos o fato de que há um risco constante em todo o tempo de estarmos contaminados por algum tipo de toxina. Elas estão presentes no ar, elas estão presentes no ar poluído, elas estão presentes, às vezes, numa alimentação, né, em algum produto que a gente consome, não apenas nos produtos industrializados, às vezes, né, numa verdura que não foi, enfim. Por isso, né, a ideia dos orgânicos, né, numa verdura que foi talvez tratada com muita medicação, como é que se diz? Com agrotóxico, é isso, né? Esse é o termo correto, né? Muito agrotóxico, muita coisa para preservar, enfim. Né? A gente às vezes vai comprar uns tomates assim, vermelhos, né? Convidativos, a gente fica assim, parece que deram um banho de anilina neles, né? De tão bonitos, a gente fica assim. E a gente às vezes desenvolve, aí tem os profetas, né? Dessas toxinas, e estão sempre dando alerta, a gente às vezes fica até com medo de comer algumas coisas, né? Mas não são apenas essas as toxinas que contaminam a vida, as que estão no ar, na terra, ou produção da indústria. Já se fala hoje até de relacionamentos tóxicos, já se fala de palavras tóxicas. Nesse processo de pesquisar e ler sobre esse tema, encontrei lá um artigo dizendo 10 palavras tóxicas que você não pode usar. Né? Enfim, essa expressão, né, ganhou um outro sentido mais abrangente para reconhecer de alguma forma de que nós vivemos em um mundo que não é apenas a natureza que está poluída, há uma sociedade poluída, e essa poluição, e aí eu uso essa expressão entre aspas, claro, né, como uma figura de linguagem, essa poluição ela é moral, essa poluição ela é cultural, essa poluição é relacional, essa poluição é emocional. Mas essa é só uma forma de dizer aquilo que a Bíblia dizia muito tempo atrás. A Bíblia descreve esse estado de toxinas do nosso mundo como um estado de pecado que nos atingiu. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. E a Bíblia nos alerta para o fato de que nós vivemos em um mundo debaixo da maldição, da queda, do pecado original lá com Adão e Eva. Eles representam, né, a humanidade, a gênese da humanidade. E a Bíblia registra no livro de Gênesis esse momento histórico quando a humanidade caiu em pecado, caiu da presença de Deus. Ela deu as costas na representação da humanidade em Adão e Eva, deu as costas para Deus, não confiou, né, e não se submeteu à direção de Deus. E por isso toda a terra e toda a vida saiu do seu prumo e do seu eixo. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, diz isso, que a natureza, que o universo geme como uma mãe em dores de parto. É uma descrição também, né, tem ali essa descrição de figura de uma mãe que vai dar à luz ao filho em dores de parto, para descrever que esse é o estado do mundo que a gente vive.
Então, a gente, quando fala e propõe esse tema, né, vamos pensar sobre a desintoxicação da nossa alma. É só um esforço de usar uma linguagem contemporânea para falar de verdades bíblicas que há muito tempo a gente já tem estudado e que, de alguma forma, a gente tem pensado sobre elas. O fato de que eu e você somos pecadores. O fato de que eu e você estamos intoxicados pelo pecado. De que o pecado é uma espécie de toxina que entrou no DNA, está na corrente sanguínea. E agora a gente vive esse estado, né, a todo tempo. A gente está intoxicado, a gente promove intoxicação. Né? O pecado está presente, comprometendo os nossos relacionamentos, comprometendo o nosso bem-estar emocional, comprometendo as relações sociais, comprometendo a sociedade como um todo, comprometendo, né, o futuro do planeta. E esse é o estado, essa é a descrição do estado do nosso mundo e de todos nós. Então, todo mundo está intoxicado de alguma forma. Alguns de nós talvez não se sintam tanto assim, não é? Mas a Bíblia diz que não há ninguém, nenhum justo sequer. E é Paulo quem descreve, talvez, um dilema muito comum em todos nós como crentes em Jesus. O dilema de querer fazer o bem. E ele diz, eu quero fazer o bem, mas encontro em minha carne, em meu corpo, em minha natureza humana, uma outra lei interior que resiste a isso. E aí você deve lembrar dessa expressão, o bem que eu quero fazer, eu acabo não fazendo, diz Paulo. É uma descrição, em termos gerais, desse conflito, de que a gente vive nesse estado, desse mundo de estado tóxico o tempo todo. De relacionamentos tóxicos, de ambientes tóxicos, de uma sociedade tóxica, enfim, desse estado de queda da presença de Deus. Quando a gente então propõe um tema como esse, desintoxicando a alma, o que nós queremos é convidar você mais uma vez a pensar na sua caminhada com o Senhor, naquilo que o Evangelho oferece para mim e para você, como resposta para que a gente encontre cura para este mundo intoxicante. Quais são as respostas típicas que as pessoas têm dado ao longo da história? Algumas pessoas pensam que a religião é uma resposta. E quando eu falo religião, estou pensando naquele conceito de esforço humano através de um ritual, de algum tipo de voto ou compromisso que alguém pode vir a assumir num contexto religioso, qualquer que seja ele, inclusive cristão e evangélico também, mas uma tentativa de alcançar, de alguma forma, essa libertação desse estado de coisas que a gente vive no mundo, né? De uma vida plena, feliz, liberta. Né? E alguém propõe, você precisa buscar uma religião para acertar a sua vida. Há aqueles que vão advogar em favor da educação. Se a gente tiver uma sociedade educada, as relações vão ser bem mais estruturadas, todo mundo vai tratar o outro com respeito, e a gente vai encontrar, né, o caminho da paz, né, o caminho do equilíbrio social. Mas a gente tem muitos exemplos e histórias, talvez você tenha alguns, em que a gente tem já a experiência de que isso não é verdade. Há quem advoga em favor da distribuição de renda, se todo mundo tiver dinheiro para comer, beber, dormir, festejar, tiver férias, etc., está todo mundo feliz, ninguém vai lidar mais com problemas de inveja, ninguém vai mais lidar com problemas de ganância, ou cobiça, ou furto, ou roubo. Isso também não é verdade. Então, muitas respostas têm sido dadas. Mas, para nós, a resposta não vem dessas coisas. Então, a pergunta que eu quero responder, e que de alguma forma essa série se propõe a responder, é essa: como é que eu posso me livrar das toxinas dessa vida? Onde está a resposta? E aí eu sei que você sabe, mas a gente vai pensar sobre isso de maneira um pouco mais atenta. A resposta está na palavra do Senhor. E, mais especificamente, a resposta está no que Deus fez por nós, através de Jesus. Amém? A resposta a essa questão não começa com alguma coisa que eu possa fazer, primeiro, mas começa reconhecendo o que Deus fez primeiro. E a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Para contextualizar o nosso tema, a gente poderia dizer que Deus deu o primeiro passo na nossa direção de trazer a cura para a nossa condição de intoxicado pelo pecado neste mundo e nessa vida. A iniciativa de Deus não é nossa.
O primeiro passo, o primeiro investimento, a primeira ação na direção da nossa cura, ou da nossa desintoxicação, cuja, biblicamente falando, a raiz e a matriz é definida por essa palavra pecado. Essa primeira ação foi de Deus. E essa é a primeira coisa que você precisamos reconhecer. Se nós queremos experimentar níveis mais profundos, níveis mais saudáveis, níveis mais terapêuticos da nossa alma desintoxicada, é simplesmente reconhecer isso. Não está apenas no que eu faço, não está primeiro no que eu possa vir a fazer, em algum cuidado, em alguma medida preventiva, mas sobretudo, em primeiro lugar, no reconhecimento que nós precisamos fazer dia após dia do que Deus fez por nós. Por isso Paulo escreve aos Filipenses, diz, aquele que em vós começou a boa obra, vai aperfeiçoá-la. É Deus quem começou uma obra na minha vida e na sua vida, se você reconhecer o senhorio de Cristo na sua vida. Então esse é o primeiro princípio. Como é que eu experimento, neste mundo de toxinas, esse estado de alma, de vida, né, desintoxicado? Como é que eu lido, não é, com tantas ameaças, com tantos momentos constrangedores, difíceis, que me afetam? E a primeira resposta que a gente sempre vai dar é essa. A primeira resposta é confiando no que Deus fez por nós, em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Amém? Portanto, não é o que eu faço por Deus, né, ou por mim mesmo, mas é o que Deus fez por nós. Mas é claro que esse é o primeiro passo. Porque ao reconhecer o senhorio de Cristo, que Deus fez por nós, nós iniciamos um relacionamento com Deus. E aí, já que a gente está usando essa expressão como esforço de comunicação contemporânea de uma mensagem, né, desse conteúdo bíblico teológico sobre acerca da natureza caída humana, pense nisso como um processo terapêutico. Então, a cura está naquilo que Deus fez por nós. Mas há, em resposta ao que Deus fez por nós, uma responsabilidade que nos cabe. É como um processo terapêutico. Tem remédio, tem cura, tem tratamento, o diagnóstico está feito, há esperança, mas a gente precisa se comprometer com o processo. O médico, aquele que nos orienta no cuidado da saúde, vai dar o norte, vai dar o processo, vai fazer uma prescrição para a gente, mas há, em contrapartida, uma responsabilidade que a gente precisa assumir. E é sobre essa responsabilidade especialmente que eu quero pensar com você nesta noite, a partir daquele texto que nós lemos no início. O texto de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. E eu quero destacar essas três expressões do texto. Então, se você fechou a sua Bíblia, abra de novo aí. Né? Mesmo que você esteja olhando para cá, nós vamos examinar alguns versos desse capítulo 7, os versos anteriores do capítulo 6. Amados, visto que temos essas promessas. Que promessas? Purifiquemo-nos de quê? De tudo que contamine. O que contamina? O corpo e o espírito. Há um entendimento do apóstolo Paulo, quando ele declara em seus Coríntios, de que, de um modo integral, não é só o seu corpo que adoece. A sua alma adoece, a sua psique adoece, as suas relações podem estar adoecidas. O seu interior, o seu estado de alma íntimo, né? A sua psique pode estar adoecida, a nossa. Então, purifique de tudo aquilo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. A nova tradução na linguagem de hoje colocou assim ali, vivendo a sua vida em Deus. Vivendo em Deus, com temor, mas vivendo em Deus. Então, eu queria pensar um pouquinho sobre essas palavras. Eu quero começar pensando sobre essa primeira palavra. Purifiquemo-nos. De quê? De tudo que nos contamina. De tudo que nos contamina o corpo e o espírito. O que será que Paulo tinha em mente? Então você precisa voltar aí na sua Bíblia, alguns versos atrás, do capítulo de número 6. No capítulo de número 6, eu queria chamar a sua atenção especialmente a partir do verso 14. A partir do verso 14, Paulo está dizendo assim: não se ponha em julgo desigual com descrentes. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que é uma outra expressão para falar dos príncipes dos demônios ou de Satanás, o diabo. Que há de comum entre o crente e o descrente?
E que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Paulo faz, então, 4 perguntas. Elas estão relacionadas, elas têm palavras diferentes e elas juntos têm uma única ênfase. O que há em comum entre justiça e maldade? O que há em comum, ou comunhão entre luz e trevas? Que harmonia Cristo e Belial, os demônios ou Satanás? E o que há em comum entre o crente e o descrente? Aliás, são 5, né? E o que há de acordo o templo de Deus e os ídolos? Na verdade, esta última pergunta, do verso 16, de alguma forma ela nos ajuda a compreender que o que ele está dizendo nas outras perguntas anteriores tem tudo a ver com essa consciência de que, de algum modo, a gente vive em um mundo sujeito às pressões de uma sociedade pagã, de culto pagã, de filosofia de vida pagã, que é o mesmo que dizer, numa linguagem nossa, nenhuma filosofia, nenhuma cultura, nenhum conjunto de comportamentos e hábitos que tendem a desprezar a vontade e os princípios de Deus. E não é uma questão de religião, você está entendendo? Porque nós vivemos num país muito religioso. Mas, de novo, se a gente pensar na religião como esse esforço para a gente conquistar de Deus algum favor, nesse sentido, a religião é infrutífera. Porque ela promete o que não pode dar. Porque não é o que a gente faz por Deus, mas é o que Deus fez por nós. Purifique-se de tudo aquilo que contamina. Essa palavra, purifique-se, lá na sua raiz, ela tem um sentido de poda, sabe? De uma videira, de cortar, de tirar. Então, o que Paulo tem em mente com essa recomendação é que a gente precisa tomar medidas preventivas de tirar, de se afastar, de cortar, de evitar. O quê? Ambientes, pessoas, associações que possam, de alguma forma, nos afastar do projeto de Deus para a nossa vida. Eu coloquei, traduzido tudo isso num parágrafo com base nesses versos 14 a 16. De que eu vou me purificar? O que eu vou podar? E Paulo está dizendo, de alguma forma, de toda associação desprovida de senso crítico com pessoas e ambientes onde há claramente a promoção de tudo que é o contrário à natureza da vida em Deus. Essas perguntas que ele faz são perguntas que você sabe, é retórica. O que ele espera ouvir dos seus leitores é: não há nada em comum entre Cristo e Belial, não há nada comum entre o crente e o descrente. Mas olha aqui, ele não está dizendo que a gente não possa ter amizades com pessoas que não sejam crentes, cristãs ou evangélicas ou coisas desse tipo. Não é isso que ele está dizendo. Na verdade, ele chega a dizer, em outro momento em Coríntios, que se nós tivéssemos que evitar a associação neste mundo, o dia a dia, encontro, negócios, parcerias, conversas com pessoas que não são cristãs, ele diz, nós temos que sair do mundo. Porque não dá. Fazemos negócio, lidamos todos os dias com as pessoas das mais variadas experiências e matizes religiosas e crenças e filosofias de vida. Mas o que ele está dizendo é que a gente precisa ter um senso crítico e evitar, e de modo cuidadoso e atento, afastar-se, podar, purificar-se de toda a experiência de ambiente, relacionamentos, hábitos e comportamentos em que, de algum modo, claramente a gente vai identificando como ambientes, comportamentos, falas, relacionamentos que podem nos afetar e nos comprometer na nossa caminhada com o Senhor. Talvez ele tivesse em mente a mesma recomendação que você deve ter escutado, né? As más conversações corrompem os bons costumes. É aquela velha recomendação que às vezes o pai e a mãe fazia, né? Cuidado com as suas companhias. Não é que a gente não vai ter amizades, ou conversa, ou contato, ou fazer negócio com pessoas que não sejam cristãs, ou mesmo declaradamente anticristãs, descrentes de tudo. O que ele está dizendo é que, se a gente vai estabelecer vínculos e relações, a Bíblia diz que a gente precisa estabelecer com essa intencionalidade de apresentar o Evangelho para elas. Mas que, ao mesmo tempo, devemos tomar cuidado, nos purificar de tudo que nos contamina o corpo e o espírito. E ele está pensando lá em 14, verso 16, desses ambientes, dessa cultura, dessa conversa,
desse lugar, dessa mesa onde a gente se assenta com folga, com liberdade durante a semana, dessas conversas que a gente nutre, né? Seja nos grupos de WhatsApp, seja nas postagens pelos Face, das redes, e que de algum modo a gente tem percebido lá no íntimo que não está promovendo a fé, a edificação em Cristo. A gente precisa podar isso, a gente precisa se purificar desses riscos, amém? Esse é o processo terapêutico para a gente desintoxicar a nossa alma. Se eu me rendo a relacionamentos em que as pessoas só falam de dinheiro, e se essa aproximação desse ambiente não tem também uma intenção de apresentar o Evangelho, é provável que daqui a pouco eu também só esteja falando de consumo, de coisas. Se eu ando com gente irada, vou simplificar, eu acho que você está entendendo. Se eu ando com gente irada o tempo todo, que reclama de tudo, e se essa aproximação não tem uma intenção estratégica de apresentar o Evangelho que pode curá-la, né, desse olhar raivoso da vida, talvez eu esteja assim. Se eu me permito, né, estar confortável em conversas e em ambientes em que aquilo que está sendo dito, anunciado, conversado, não glorifica a Deus, alguma coisa está errada, não no ambiente, porque esse mundo é um mundo caído e marcado pelo pecado. Alguma coisa está errada no meu coração, porque de repente comecei a ficar confortável com linguagem de baixo enqualão, com piadas, né, que não edificam, com conversas que não constroem, que não promovem o Evangelho. Para quem é universitário, eu sei que isso é um desafio, mas para quem trabalha também com negócios, no dia a dia da cidade, caminhando com pessoas, conversando. Né? Mas eu me lembro dos meus tempos de universitário, porque talvez tenha sido a fase da minha vida em que eu mais estive exposto a essas tensões. Eu tinha amigos, fazia trabalho de grupo com eles, nós íamos para eventos juntos, e nas aulas nós tínhamos intervalos de aula, não é? E a gente parava na lanchonete ou lá no barzinho, e aí ficávamos ali conversando, lanchando, né, perto da faculdade, e aí as conversas vinham. Né? Às vezes nós faltávamos à aula, né? O professor era muito chato, dizia, não, esse professor é muito chato, né? Já tenho nota para passar nele, e aí a gente ficava ali batendo papo, esperando a próxima aula. Mas havia momentos em que não me restava outra alternativa. Ou eu me levantava da mesa, ou eu me opunha à conversa da mesa e dizia, não acho que seja assim, eu penso diferente, né? Eu acho que o que eu tenho aprendido acerca do Evangelho de Jesus, de Deus, e há momentos tensos. Então, essa tensão é permanente. Qual é o cuidado que a gente tem que ter? A recomendação de Paulo, fique atento, não se associe de qualquer forma, não baixe o seu senso crítico, não negocie o seu caráter, sua integridade, não tenha constrangimento de assumir um posicionamento nas suas conversas que você é crente em Jesus e que você tem uma mentalidade tendo edificada a partir dos princípios, dos valores e do ensino do Evangelho de Jesus Cristo, amém? Eu sei que é difícil, para homens, para mulheres, para trabalho, eu sei, a gente está fazendo negócio e o cliente tem um comportamento tão diferente, a gente não quer perder o negócio, né? E não quer misturar as coisas. Mas olha aqui, e às vezes a gente também tem constrangimento de falar, não é? Vergonha para falar. Né? Quantas vezes a gente lida com esse sentimento, falo ou não falo, temos receio da rejeição, de não sermos entendidos, não é? De sermos associados com um comportamento religioso, às vezes, muito conservador e legalista, coisa do tipo. Mas, engraçado, a gente tem constrangimento, às vezes, de falar de Jesus para as pessoas, temos constrangimento de convidá-las para vir à igreja, temos um certo receio, né, de como ela vai entender a nossa posição cristã, mas, em contrapartida, elas não estão nem aí para a gente, o que a gente pensa como, né? Elas convidam a gente para lugares imorais, elas contam histórias imorais, falam de aventuras imorais, algumas falam de condutas, né, nitidamente reprovadas pela sociedade como um todo, mas que condutas que foram praticadas, né, às escondidas, negociações por debaixo dos panos, e eles contam isso para a gente sem vergonha e sem constrangimento. E a gente quer falar de Jesus e tem vergonha. Então, primeiro
primeira palavra, o primeiro princípio é esse: purifique-se de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. A segunda palavra é essa. Opa, foi muito. Volta aí. Segunda palavra é essa: aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Então Paulo diz: purifique-se de tudo que contamina o corpo e o espírito. E aí dentro desse processo terapêutico da desintoxicação da nossa alma, vem a segunda recomendação: aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. E como fazer isso? E a resposta é por meio de um aprendizado e cultivo de hábitos espirituais saudáveis. A primeira recomendação diz daquilo que eu e você devemos deixar de fazer. A segunda recomendação, ainda que associada à primeira para reforçar uma única ideia, traz essa outra perspectiva de coisa que eu preciso fazer. A primeira coisa que eu preciso desaprender. A segunda coisa das novas que eu preciso aprender. A primeira coisa que eu devo deixar de praticar. Hábitos que eu preciso questionar. Ambientes que eu preciso me perguntar, conversas sobre as quais eu preciso ter um olhar mais crítico. Mas a segunda é um convite a assumir compromissos, ações, o desenvolvimento de uma cultura e de hábitos que possam, de alguma forma, me conduzir nesse processo de santificação, de separação desse mundo de toxina para uma vida de saúde espiritual, de saúde plena em Cristo Jesus. Pelo temor, pela reverência, pela honra ao nome do Senhor. E aí eu quero recomendar 5 coisas que você já conhece, e eu vou destacar uma ou outra um pouco mais, mas me acompanhe. Eu acho que você que está caminhando na vida cristã há mais tempo conhece bem. Algumas recomendações. Primeiro, reserve um tempo a sós de devoção a Deus. Hoje dá para fazer isso só com o celular na mão, não é? Você abre lá, New Verso, e tem isto. Planos de leitura bíblica para a gente fazer de 5 dias, de 7 dias, de 30 dias. Planos curtinhos. Coisas que em 2 ou 3, talvez no máximo 5 minutos você vai fazer isso. Eu sei que alguns de nós têm facilidade em dar com comportamentos mais sistemáticos. Recebemos uma herança educacional que favorece isso. Nós somos mais organizados, conseguimos sistematizar a nossa rotina de tal maneira que a gente consegue organizar e colocar, né, um compromisso até de leitura bíblica dentro da nossa agenda com facilidade. Outros não. Outros de nós têm, talvez seja só uma figura de linguagem, né, ou não, mas outros têm uma alma de artista, né, e artista quer inspiração, né? Músicos compõem, mas as melhores músicas não foram fruto de composição apenas porque ele tem uma disciplina, embora também tenha que ter, né, Bruna? Mas é porque vem aquela inspiração. De que música é essa? Uma inspiração. Estávamos no retiro de pastores, não é? E o ministro do louvor contou no dia que ele abre a janela, encontra lá um passarinho e inspira uma canção. Então, o poeta é assim, o artista é assim. Então, você precisa se reconhecer. Mas o que nós não podemos, qualquer que seja a nossa história educacional e a nossa formação, disciplinados ou não, o que a gente não pode é prescindir, ao longo da nossa caminhada com o Senhor, de um tempo, de investirmos um tempo com Deus, de oração, de meditação, de reflexão bíblica. E nós temos tantas alternativas como em nenhuma outra época da nossa história nós tivemos. Tantas alternativas. Em nenhuma outra época da história desse país. Nós tivemos tantas oportunidades de estudar a palavra, de ler, tanta ajuda, tanta assistência. Como é que eu aperfeiçoo a minha santidade no temor do Senhor? Esse é um conselho simples e prático. Arranje um tempinho para ler, para orar, para estudar a Bíblia. Segundo, cultive a comunhão cristã e faça amizades espirituais. Faça amizades espirituais. Tenha amigos que não são da igreja. Tenha, não há problema nisso. De novo, Paulo mesmo disse que se a gente tiver só amigos dentro da igreja, melhor sair do mundo, né? Porque não vai dar. Mas ele está dizendo assim, e essa é a minha expectativa, a gente precisa ter raiz na comunidade cristã. Aprender a desenvolver vínculos com homens e mulheres e companheiros que vão caminhar com a gente numa conversa que apela para o melhor da gente. Com palavras de encorajamento, de incentivo e às vezes com palavras de exortação que vão nos trazer de volta ao prumo do nosso compromisso de vida cristã. O que nós fizemos ontem, os homens fizeram, o que nós fizemos ontem? Nós sentamos
né? Teve churrasco, não teve nenhuma bebedeira, ninguém saiu de lá tropeçando nas pernas, ninguém precisou ser levado para sua casa, não ficamos falando de experiências de pular a cerca, falamos de coisas que promovem, de fato, o que nós entendemos como a integridade masculina, segundo os princípios de Deus para a nossa vida. Mas teve risada, teve provocação, teve o que a gente chama, né, de modo vulgar, de piadas, né, de um provocar o outro, e riso, né, e teve a carne santa do churrasco. Né, estávamos lá, mas teve um momento em que nós oramos, e teve um momento em que o Sérgio Caneco, que estava designado, leu uma palavra tão boa e refletiu sobre as coisas que nós cantamos no culto. E ele trouxe uma palavra simples, sabe? Uma palavra do coração. E a gente saiu dali tão feliz. E depois a gente estava vendo no nosso grupo, né, todo mundo dizendo como foi bom, como foi bom. Foi um sábado simples, nada difícil. Mas essas coisas precisam ser cultivadas. Se a gente não vigiar, a gente deixa a nossa agenda, a nossa rotina sugar a gente para outros compromissos que até podem ser naturais, comuns, legítimos. Mas a gente precisa ter essa intencionalidade. Cultive a comunhão cristã. Faça amizade espirituais. Terceira recomendação: procure pelas oportunidades de cooperar e servir de acordo com seus dons, talentos e experiências. Não significa fazer isso apenas na esfera da igreja, no ambiente das atividades eclesiásticas da gente, ok? Mas é uma convocação para servir. Quem segue Jesus, segue aquele que serve. Ele diz: vocês me chamam de Senhor e Mestre, e eu sou. Não é isso que ele falou com os seus discípulos? Mas eu vos dei o exemplo, né? E ele pegou a toalha, pegou a bacia, lavou os pés. Ele diz que quem quer ser o primeiro deve ser o quê? De todos? Servo de todos. Eu quero convidar você a pensar na sua rotina e também, claro, especialmente no seu envolvimento com a igreja. Identifique seus dons, identifique seus talentos, mas não se permita passar a sua vida cristã, né, como crente em Jesus, sentado assistindo as coisas acontecerem. Se envolva, na medida do seu tempo, das suas energias, do seu momento familiar, do seu momento profissional, mas não viva uma vida cristã centrada em si mesmo. Não tem uma agenda que visa apenas atender às suas necessidades. Não tem uma rotina de vida cuja única finalidade é trazer mais conforto para si ou para sua casa. Em nome de Jesus, pense nos dons, nos talentos, na experiência que você tem, nas suas competências e de como você pode repartir isso, sim, no seu ambiente de trabalho, com seus amigos, com seus vizinhos e na comunidade da igreja. Então essa é a minha terceira recomendação, à luz, de um modo geral, de vários princípios bíblicos. Se comprometa em servir e veja, enxergue oportunidades para cooperar de acordo com seus dons, talentos e experiências. Em quarto lugar, planeje e comprometa-se em contribuir financeiramente em favor do Evangelho. Deus não precisa do nosso dinheiro. As nossas contribuições não tornam Deus mais rico. As nossas contribuições tornam Deus honrado na nossa vida. A contribuição é uma forma de honrar a Deus, de glorificar o Senhor. Não tem a ver com valores, com quantia, mas com um coração que, com alegria, entende que tem o privilégio de participar financeiramente na promoção do Evangelho, na comunidade local, através da comunidade local, mas até os confins da terra. Planeje, comprometa-se em contribuir financeiramente em favor do Evangelho. A contribuição é uma medida preventiva para a toxina da ganância e da avareza. Já parou para pensar sobre isso? Para o consumismo barato. Já parou para pensar sobre isso? Uma vez nós estávamos, numa igreja, o dirigente de louvor disse: contribua, porque a igreja tem contas para pagar. É um olhar prático, né? E talvez ele tivesse as suas razões para falar assim, mas essa não é a razão bíblica. A gente não contribui porque tem demandas para pagar, contas para pagar.
Eu creio que o princípio da contribuição é um princípio espiritual para eu quebrar o domínio de Mamon na minha vida. Porque eu não sei se para você é assim, mas eu sou pecador. Isso significa que eu estou intoxicado pelo pecado. E se eu não vigiar, eu tenho ira dominando o meu coração. Se eu não me submeter ao Senhor de Cristo, eu tenho maldades passando pela minha mente. E sabe o que mais? Avareza, ganância. Mas quando a gente contribui, a gente abre mão, de alguma forma, né, em uma parcela da nossa renda financeira e entrega para que um outro administre. A gente faz isso pela fé, pela confiança, na integridade do outro. Mas olha aqui para mim, coisa interessante. Quando a gente contribui, e eu sei que isso é uma dificuldade para muita gente, a gente contribui, a gente está abrindo mão de determinar o que vai ser feito com aqueles recursos. A gente pode, na comunidade da igreja, por exemplo, pode fazer uma assembleia, votar orçamento, votar deliberações, né? Mas dói quando você contribui e aí você percebe que a comunidade tomou uma decisão diferente daquela que são os seus valores ou que você acha que deveria ser investido o recurso. Aí dói. Eu estou contribuindo, mas a igreja não está vendo a necessidade qual é, gastou dinheiro com outra coisa, isso dói, né? E é bom que doa. Essa é a ideia mesmo, porque significa que você abriu mão do controle. Quando a gente contribui, a gente abre mão do controle. Sabe o que significa isso? Um exercício espiritual de aprendizado de que, de fato, a gente não pode ter controle. É o Senhor quem deve ter o controle na vida da gente, inclusive na nossa administração. Em quinto lugar e último nesse ponto, eu queria chamar a tua atenção para esse que vai ser o tema do ano que vem. Compartilhe e anuncie a sua fé em Cristo. 5 princípios espirituais para que a gente, segundo a expressão de Paulo, capítulo 7, não é? Ali na carta aos Coríntios, verso 1, a gente aperfeiçoe a nossa santidade no temor do Senhor. Você pode lembrar desses 5 comigo agora? Quais são? Primeiro, tempo de devoção, tempo a sós com Deus. Segundo, não vou dizer. Gastei muito tempo fazendo aquela imagem para você fixar. Preciso melhorar o recurso. Se os alunos não sabem, o professor não foi bom. Mas me ajuda, qual é o segundo? Primeiro, tempo a sós com Deus. Segundo, relacionamento, melhora isso aí, Vivi. Amizades espirituais, comunhão. Estabelecer vínculos de convivência. E não é apenas estar juntos no culto, gente. É ter ambientes na comunidade cristã, nos amigos, em que a gente fala do coração da gente, fala das nossas lutas, em que a gente diz para o outro qual é a nossa dificuldade, o outro escuta, ora por nós, nós oramos por ele. É comunhão, é amizade. Terceira recomendação. Dons, opa! Fala, Espírito do Senhor, me ajuda. Estou aqui orando, Espírito Santo de Deus, traga a memória. Mas, enfim, dons, talentos, servir, colaborar, investir tempo para abençoar as pessoas, fazer algo em favor delas, não apenas o tempo todo em favor de você mesmo. Em quarto lugar, contribuir. Fala dinheiro, a gente não esquece. Impressionante, dinheiro a gente não esquece. Contribuir. Mas em quinto lugar, compartilhe, anuncie sua fé em Cristo. Eu não sei como fazer isso, aprenda. Se interesse, converse com alguém, peça dicas, peça instruções, leia alguma coisa sobre isso, fale. Não é? É mais ou menos como comentar a última notícia. Como é que você conversa sobre uma notícia? Você abriu o jornal, leu lá as notícias pelo celular ou em algum lugar, e aí aconteceu uma tragédia, alguma coisa, uma decisão política que você acha absurdo, você chega no seu ambiente de trabalho, na faculdade, com seus colegas, ou em casa, e diz, nossa, você viu tal coisa? Você viu tal atitude? Você viu o que aconteceu em tal lugar? Né? E você comenta a notícia, novidade do dia, não é isso? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É um exercício de contar para o outro a novidade. Por exemplo, você veio para uma experiência de culto. Talvez não seja hoje, talvez tenha sido um outro momento, mas você veio para uma experiência de culto e foi tão bom. Chega segunda-feira, e você chega no ambiente de trabalho e diz, aí, está mais alegre hoje, hein? Diga para elas a razão desse brilho novo dos seus olhos e desse sorriso na sua face. Diz, eu estou mesmo, fui numa igreja ontem e foi tão bom o culto, né? E foi tão gostoso, foi uma festa. Esse negócio de igreja é muito bom. Uma expressão como essa, a maioria das pessoas pensa na igreja, as que não têm convivência com a igreja, como lugar chato.
tá certo? Como um lugar ameaçador, né? E é muito importante que você seja esse propagandista da experiência da comunhão da igreja. Já fui numa igreja esse fim de semana e foi bom demais. Amém? Muito bem. Para terminar, o texto tem essas 3 palavras em destaques. Purifiquemo-nos de tudo que contamina, de respeito àquilo que eu deixo de fazer. Podo. Aperfeiçoando a santidade, tem a ver com aquilo que eu preciso aprender a fazer, hábitos que eu preciso desenvolver. Mas qual é a razão para tudo isso? As promessas que nós temos. Amados, visto que temos essas promessas, a nossa motivação está aqui. E aí você me pergunta, que promessas são essas? De novo, vamos voltar para o texto, 2 Coríntios capítulo 6. 2 Coríntios capítulo 6, os versos anteriores. A partir do verso 16, quando Paulo faz aquela última, acho que a 5ª pergunta, retórica, não é? Em que pressupõe que a resposta vai ser, não tem nenhum acordo, não é? Entre Deus e os ídolos, entre Cristo e Belial, entre crente e descrente, entre justiça e maldade, entre o certo e o errado, entre luz e trevas. E aí ele diz assim, pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, ele faz um conjunto de citações, essas citações não estão em um único texto, numa única referência, com uma certa liberdade na construção desse raciocínio. Paulo vai citando princípios, afirmações e promessas da palavra de Deus. Ele diz que Deus então falou, habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, eles serão o meu povo, portanto saio do meio deles, separe-se, diz o Senhor. Certamente uma referência lá no tempo do cativeiro, do retorno. Não toque nas coisas impuras, eu os receberei e lhes sereis, verso 18, Pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Qual é a promessa? Ou quais são as promessas? Paulo diz, a promessa da presença de Deus na nossa vida. A palavra santuário que Paulo usa aí, dizendo que nós somos santuário de Deus, ela aparece na carta de Paulo aos Coríntios com 2 significados básicos. Ele fala da gente, do corpo individualmente, ele diz que você e eu, individualmente, somos templo do Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus nos habita. E a segunda coisa, o segundo sentido dessa palavra é a comunidade cristã, a igreja reunida. Ele diz que a igreja reunida é santuário de Deus, é um templo de Deus. Quais são as promessas? A promessa da presença, do cuidado, da redenção, da salvação, da transformação cantada na canção que Vivi escolheu, do Espírito Santo de Deus em nós. Ele está dizendo, Deus nos habita. Gente, olha aqui, eu sei que isso até... Como traduzir isso? Não sei bem, mas preste atenção. Deus podia morar em qualquer lugar do universo, mas resolveu morar em nossos corações. Nos habitar. Foge a compreensão, não dá para entender muito bem isso. É difícil. É o mistério da natureza divina e da Trindade, né? O Deus Pai que cria todas as coisas e envia o Filho, né? Ele a si mesmo se revela no Filho. E agora, né, Deus Pai, o Criador, está nos céus. Há uma canção antiga que dizia, seu trono está nos céus, seus pés aqui na terra. Mas vem Jesus. Quem é Jesus? O Deus Emanuel, o Deus conosco. E vimos a glória de Deus encarnada na pessoa de Jesus, de João. Mas agora, Jesus, do ponto de vista histórico, físico, não está entre nós. E o que ele diz que ele, onde ele diz que ele está? Está em nós, por meio do seu Espírito Santo. Então o que Paulo está dizendo aqui em 2 Coríntios capítulo 7, verso 1 é isso. Olha, existem ambientes, existem conversas, existem lugares, existem inclinações deste mundo que de alguma forma arrancam associações que levam a gente para longe do projeto de Deus, que faz a gente adoecer. Não é o planeta apenas que está doente e precisa de medidas ecológicas. Não é apenas a Amazônia que corre risco de talvez, por maus tratos, colocar todo o clima do planeta sobre uma trajetória trágica. Mas as relações sociais correm risco. A nossa humanidade corre risco. Você tem essa impressão, às vezes, de ouvir falar de um gesto, de um crime, de uma ação. Você diz, não é possível que foi um ser humano que fez isso. A impressão que tem é que foi um bicho, foi um urso, foi um animal, foi instinto puro. Uma barbárie, um crime hediondo.
Isso não é possível. Mas esse ambiente a gente vive de toxina cultural, social e moral. E qual é a resposta para isso? O que Deus fez por nós, amém? Jesus. E agora, em resposta ao que Ele fez por nós, a gente assume um compromisso. Deixa eu desenvolver um senso crítico para tirar da minha vida aquilo que não convém. E a gente pode pensar em coisas bem simples, eu estou terminando. Eu posso ficar pensando, será que essa conversa que eu estou estendendo pelo Messenger, pelo WhatsApp, no Facebook convém? Constrói o quê? Esse meu post constrói o quê? Essa roda de amigos, essa mesa onde eu resolvi me sentar, o que eu tenho? O que eu estou ganhando? O que isso me oferece? Como é que esse ambiente constrói, fortalece em mim a liberdade de filho e filha de Deus que eu tenho pelo Evangelho? Todo mundo ali, todo mundo com a conversa horrorosa, mas eu estou ali como missionário. Beleza? Estou ali para dizer que Cristo é a resposta para eles. Eu quero me aproximar deles, fazer amizade. Isso significa, às vezes, você se submeter a algumas conversas desconfortáveis. Mas é preciso vigiar o coração, né? Para que, de algum modo, eu não perca de vista que essa minha associação tem mesmo uma intenção de amizade fraterna e de, nesse processo de amizade fraterna, apresentar aquilo que é a maior riqueza e maior experiência que alguém pode ter na vida, que é conhecer Jesus Cristo e o amor de Deus por Ele, por ela. Amém? E aí eu preciso me desenvolver hábitos, né, de leitura devocional, de reflexão bíblica, de comunhão espiritual, né, de serviço, de contribuição, tá certo? E de anunciar e testemunhar da minha fé em Jesus. Mas por que tudo isso? Por que tudo isso? Porque Deus está agindo na minha vida e na sua. É uma resposta de colaboração com o Senhor, com o que Ele está fazendo. Gálatas capítulo 5, versículo 1, convido você para ler, como você leu o primeiro verso que nós lemos lá em 2 Coríntios 7, 1. Vamos ler juntos? Foi. Liberdade. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Você consegue imaginar, na época da escravidão no país, a Lei Áurea, anunciada, é uma ficção e o assunto é muito mais complexo, mas acompanha o raciocínio simples assim mesmo. E aí alguém chega, um senhor, né, de escravo, chega para o seu escravo e diz, olha, eu não posso te reter mais. Você não pode mais ser escravo, né? Aqui você está livre. E ele diz, não, eu quero continuar sendo escravo. Veja, alguns disseram, quero continuar aqui, né? Por outros fatores, mas você consegue imaginar alguém, não, eu quero continuar levando açoitada, eu quero continuar hostilizado lá na senzala, é o que eu quero. Isso é inconcebível. Né? É da natureza humana desejar liberdade. Né? O clima fica quente, tenso, quando nós temos que dizer para os nossos filhos, não pode isso. Estabelecer limites, ou dar uma disciplina do tipo, não vai sair aqui do quarto, vai ficar na cadeirinha do pensamento, né? Porque ele quer ter liberdade de sair dali, enquanto ele está ali confinado, ele fica, né, aborrecido. E essa expressão de Gálatas 5:1, Cristo nos libertou, o Espírito do Senhor nos habita, Ele nos convida a viver a vida livre da toxinas, matriz de todas as outras, que é o pecado. E é para essa caminhada que eu convido você em nome de Jesus, amém? Convido os músicos para virem aqui. Quando a gente abre o livro de Gênesis, a gente encontra a descrição nos primeiros capítulos, nos primeiros capítulos, na verdade, capítulo 3 especificamente, de como o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. Convido você para ficar de pé, cantar essa canção juntos de pé. Mas olha aqui, nessa descrição ali de Gênesis, aliás, nas conversas nossas, uns com os outros, às vezes a palavra pecado está muito associada à conduta moral. Não quero terminar que você, sem fazer essa associação, tentar ampliar esse conceito aqui. Né? Às vezes a gente usa essa palavra pecado e fala, vamos nos livrar do pecado, vamos viver a liberdade, permanecer firme e não nos submeter novamente a esse jugo da escravidão, do domínio do pecado. A gente pensa apenas em conduta moral, não mentir, não roubar, não fazer nada de errado, não é isso? Mas olha, se você ler o Gênesis com atenção, você vai encontrar ali a descrição, por exemplo, de sentimentos do tipo medo. Você vai encontrar a descrição de um sentimento chamado vergonha.
Você vai encontrar um casal que tem vergonha e que tem medo. Você vai encontrar um casal de seres humanos que estão escondidos. Um casal que perdeu a capacidade de confiar um no outro. Um casal que experimenta o conflito e dizer a culpa é dela. Um casal que a partir de Gênesis capítulo 3 vai disputar domínio e poder. Teu desejo será pelo teu marido, ele te dominará. Na sequência, você vai encontrar, subentendido na relação de Caim e Abel, inveja, soberba, ódio e crime. Quando a gente propõe um caminho da santificação, não é apenas o caminho, da boa conduta moral, segundo os princípios da palavra de Deus, mas é um caminho de terapia, é um caminho de cura, em que a gente aprende a vencer o medo, em que a gente aprende a superar os constrangimentos e a vergonha, em que a nossa autoestima vai sendo edificada, não a partir das coisas que nós temos ou podemos conquistar pelo nosso dinheiro, mas a partir de uma consciência que vai se tornando cada vez mais sólida, da certeza de que nós somos filhos e filhas amados por Deus. E de que não fomos comprados por coisas perecíveis como ouro ou prata, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. É disso que nós estamos falando, dessa liberdade plena, que envolve moral, que envolve a capacidade de nos relacionarmos, de administração da vida. É uma caminhada. Eu não sei em que ponto você está dela, mas eu espero, em nome de Jesus, que a partir dessa convocação, desse estímulo dessa série, a gente possa chegar no final do ano melhor do que nós começamos, em nome de Jesus. Amém? Agrade
Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir, agradável aos teus olhos, quero ser, ó Senhor. Vamos orar ao Senhor. Vou convidar o pastor Samuel Esperandio, que porventura conseguiu nesse domingo estar aqui. De vez em quando eu encontro o pastor Samuel e faço uma brincadeira com ele. Digo assim, que ele não é um bom exemplo para a membresia da igreja, porque ele é muito ausente, né? Eu acho que é o membro mais ausente que eu tenho na igreja. Sobe aqui. Mas tem sido um amigo, né? E tem sido uma pessoa que sempre, né, nas nossas conversas, nos nossos encontros, nos abençoa com uma palavra, nos encoraja, nos cobra no bom sentido às vezes, né? Nos dá um alerta, melhor dizendo, alerta fica melhor que cobrança, né? Nos alerta, né, para algumas necessidades ministeriais e de colaboração, né, com o trabalho da convenção. E é sempre uma alegria recebê-lo aqui, pastor. Tá bom? Queridos, nós vamos terminar essa série assim hoje à noite aqui, orando, né, por coisas tão simples, tão singelas. Aí às vezes a gente erra no básico, né? A gente quer uma oração que resolva a nossa vida financeira, a gente quer uma oração forte que cura a nossa alma, né? E o corpo também, a gente quer uma oração forte para curar o corpo, não é? E elas existem, né? Não sei se a expressão adequada seja oração forte, né? Deus intervém de modo milagroso, eu não tenho dúvida disso, amém, irmãos? A gente sempre traz esse coração com essa expectativa santa, será que Deus pode fazer algo extraordinário hoje? Mas que essa expectativa não nos faça relapsos, negligentes, com aquilo que cabe, a responsabilidade que nos cabe de uma vida cultivada, promovida, intencionalmente comprometida, né, com a edificação da fé no Senhor. Amém? E aí esse processo é o que traz cura, é o que desintoxica a alma, seja em que nível for. Vamos orar por isso. Senhor, temos recebido da Tua palavra as promessas especiais, nas quais temos crido, as quais têm sido motivo para a busca do aperfeiçoamento, conforme ouvimos nesta noite. Reconhecemos, ó Deus, que tantas vezes permitimos a nossa alma ficar intoxicada. E outras vezes, mesmo não querendo, somos intoxicados pelos cuidados desta vida, pela opressão que muitas vezes sobrecai sobre nós. Reconhecemos, ó Deus, que somos fracos, como muitas vezes temos cantado. Mas também reconhecemos que Tu és o Senhor e que nós queremos ser servos. Servos e servas, em busca de uma vida de santidade, como também ouvimos nesta noite. Reconhecemos também, ó Deus, que é privilégio buscarmos esta busca de santidade verdadeira debaixo das Tuas promessas, mas não fazermos isto sozinhos, fazermos isto na comunhão com o Teu povo, com a Tua igreja, servindo a comunidade que vivemos, servindo onde estamos, onde o Senhor nos coloca. Temos o privilégio, ó Deus, de fazermos isto como igreja do Senhor. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, usa as nossas vidas. Faze com que, ó Deus, a proclamação do Teu Evangelho ocupe o nosso tempo, a nossa conversa, os nossos hábitos.
as coisas que fazemos. Tem misericórdia e recebe o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor, e abençoa-nos nos propósitos que temos tomado. Ajuda-nos como teu povo, como tua igreja, pois nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor Samuel. Deus te abençoe, uma boa semana, vá em paz.